Modernizou muito, né? Cara, mas eu queria saber pra você, quando é que surgiu a tua vontade dos jogos? E qual foi o primeiro jogo teu que você pirou? É desde a época de moleque, assim? É, desde a época de... Assim, eu Você nunca... tinha Atari? Você tinha Atari? Tive, meu pai tinha Atari. Tá. E aí eu jogava em casa, assim... O quê? O que você jogava? Porque essa é uma língua que eu falo. O básico, assim, desde o Pac-Man até o Pitfall, né? Pitfall. É. E aí tinha um jogo que eu era muito... Mano, era o meu jogo favorito, que era um que você tinha que fugir da polícia, que era um policial que tinha que caçar o bandido ou vice-versa. Se chamava Frontline, tinha vários níveis, Você pulava por cima de uns baúzinhos. Isso, e aí você tinha que pular. Era muito disso, legal. Cara? Eu nunca lembrei, como eu era muito pequeno... Eu acho que é Frontline. Era um jogo muito legal. Eu só sabia que tinha que correr atrás do bandido ou fugir do policial. Vamos ver o que é isso aqui. Eu lembro exatamente disso. Era um jogo insano. Keystone Capers. Olha aí, então... Era esse aí, Keystone Capers. Eu lembro disso aí. Era muito legal. Era louco. Você saía desse lado e aparecia do outro. Eu lembro exatamente. disso. Uhum. E aí, assim, era muito casual. Sempre foi aquele acesso remoto de ter, acho que o videogame aparecendo para a sociedade. Você jogava lá um pouquinho, aí depois, vamos fazer outra coisa. Uhum. Né? Então, aí depois eu lembro de ter Master System, aí lembro de ter, assim, era sempre algum amigo, porque não era também acessível. Sim. Né? Você conhecia alguém que tinha um videogame. Era caro. Meu pai não tinha e aí, se de tinha um videogame, não tinha as fitas. Então, meio que o pessoal se juntava pra ir jogar videogame na casa de alguém. E aí, quando juntava o número de gente suficiente, ia jogar bola. Então, o que eu percebia é que eu tinha uma paixão muito grande pela competição. Se tinha alguma competição envolvendo, vamos ver quem faz mais no videogame, eu queria participar. Entendi. Entendeu? E essa competição, eu vi você dizendo que vinha do futebol. Você era o cara que batia a bola. Eu gostava de jogar bola. Eu fazia de tudo, assim. Na época do colégio, até mais novo, eu gostava de qualquer esporte. Eu sempre nadei, jogava futebol, jogava basquete. O que tinha para jogar na aula de educação física, ou no colégio, ou na quadra, eu jogava. A virada do jogo para você, a entrada, geralmente... tapa algum buraco da vida da gente, assim, sabe? Ou seja, o cara que é muito sozinho, ou o cara que é competitivo, precisa jogar isso de alguma forma. Você era um cara que se relacionava bem? Me relacionava bem. Eu era um cara que sempre, assim, desde pequeno, eu conseguia fazer muitas amizades. Tinha alguns amigos que eram mais próximos, mas, assim, familiarmente falando, minha família passou por muitos altos e baixos. Então, a época que eu conheci o Counter-Strike, quando eu já estava na pré-adolescência, /adolescência, ali com uns 14, 15 anos... Quantos você tem hoje? Hoje eu tenho 37. Então, foi ali em 98, 99, eu lembro de estar, acho que no primeiro colegial, alguma coisa assim. Tava começando o colegial, e aí foi quando eu me lesionei, aí me levaram numa lan house, fizeram... porque na época eu estava muito vidrado em competir e jogar bola. E aí eu tinha me afastado um pouco do computador. Né? E aí o pessoal falou, mano, tem um jogo que você vai gostar. E aí eu fui na lan house, vi o Counter-Strike, e aí eu falei, cara, o sentimento era muito próximo a esse sentimento que só o esporte convencional me trazia, que era a adrenalina de sobrar numa jogada e todo mundo tá olhando, era de você estar ali disputando com pessoas reais, né? Porque antes não tinha isso. Até a época da lan house, para você conectar com alguém, tinha a internet, que eu jogava Quake um pouco antes. Joguei Quake. Mas aí era aquele negócio, modemzinho lá, travando, uma experiência que não era uma experiência legal. Você passava mais nervoso do que outra coisa. Joguei... Como que... Eu assisti um pouco das tuas conversas com a galera do Flow lá e tal, e você tem um relacionamento muito honesto. Você é um cara muito sincerão, assim. Isso é um negócio muito legal. E eu acho que o teu público saca isso, né, cara? Tem um relacionamento que eu vejo... Tava olhando algumas lives tuas gravadas, assim, e tal... que é um relacionamento muito sincero com aquela galera que te segue. Você, de vez em quando, não se sente um pouco exposto ou isso realmente te preenche, assim? Eu tenho a tranquilidade de saber que é algo que, quando eu comecei a fazer live, eu olhei, era o pior momento da minha vida, literalmente. E quando eu comecei a fazer, eu já estava passando pelo tratamento de depressão, já estava ali no momento onde eu sabia, porque tem muita gente que procura e fala assim, eu quero fazer live, eu tô mal, tal. Eu falo, cara, quando eu comecei a fazer live, eu já estava sendo, né, uma pessoa, já tinha sido clinicada, eu já estava medicado, eu estava passando pelo processo de você se curar, né, e usei como forma de terapia.
Quando eu liguei Te ajudou, não era o remédio. Não era o remédio, era uma terapia, era uma forma de terapia para eu estar com pessoas. Porque quando você entra em depressão, você quer se isolar. Quando você entra em depressão e você tem pessoas ao seu redor, cara, vira uma zona de conforto. Não tem como falar que não. Se você tiver com a casa, se você tiver com a comida, se você puder ficar no quarto o dia inteiro, você fica no quarto o dia inteiro e você não sai dali. No meu caso, eu tava sozinho. Então era um negócio do tipo assim, se eu ficar deitado, amanhã eu não tenho onde dormir. Eu já não tenho muito o que comer. Se eu não for atrás do que comer, eu não vou ter nada absolutamente. Então, quando eu olhei aquilo, eu falei, eu preciso fazer coisas. Eu tentei pensar de uma maneira racional. Eu falei, eu preciso fazer coisas que vai doer, mas se eu não fizer isso, acabou. Então, eu falei, eu preciso seguir a terapia, porque é isso que salva. Não sou eu que salvo, não é você. É médico, é remédio, é terapia, é os profissionais de saúde que salvam. Eu preciso seguir tudo que eles me passarem. Eu preciso fazer exercício, porque eu falei, cara, o exercício é uma forma de eu tirar a raiva dentro de mim. A depressão é raiva acumulada. Então, se eu correr 5 km por dia, eu vou tirar uma raiva de mim muito grande. Quando eu vi, eu estava correndo 10, 12 km todo dia. E alimentação, porque é uma coisa que uma coisa junta a outra. Eu falei, se eu fizer os 3, eu vou estar bem. Quando eu olhei e falei assim, o que mais que eu posso fazer? Porque eu estou isolado. Eu tenho meu computador, eu tenho internet, eu conheço dos jogos, sei que esse mercado de streaming é algo que pode, né? Já estava crescendo, mas eu acho que ainda está no começo, porque a internet, jogos, você está sempre no começo. Parece que sempre está bombando, mas sempre tem gente que não sabe o que é. Então você tem sempre gente nova para chegar. E aí eu olhei e falei, quer saber, velho? Eu vou fazer a stream, mas eu não vou fazer só a stream para criar conteúdo, eu vou fazer stream para criar relação. Porque é isso que eu tô precisando. Eu preciso me relacionar. Perfeito. E aí, quando eu comecei a fazer live, tinha 5 pessoas, 10 pessoas, eu comecei a trocar ideia com o cara de vida. Eu comecei a trocar ideia, que o cara entrava lá e falava, você vai jogar o quê? Eu falava, sei lá, velho, mas que bom que você tá aqui, porque agora eu tenho com quem conversar. Ótimo. Então, legal. o que eu vou jogar virava o plano de fundo para alguma coisa que eu tava trocando ideia de algum assunto ou de alguma coisa boa. E aí começaram a surgir dúvidas de tipo, cara, você tá chapado? Você tá drogado? O que é? Eu falava, mano, eu tô tomando remédio. Mas você tá tomando remédio por quê? Pô, porque aconteceu isso, isso e isso. E aí, quando as pessoas começaram a olhar e falar assim, cara, mas por que você tá falando isso? Um streamer não fala isso. Aí eu falei assim, cara, a gente tá no meio da madrugada. Eu fazia live, começava às 8, madrugada inteira, até o horário que eu aguentava, até meio-dia, 11 horas. Eu não gostava muito dos todinhos, que eu chamo a molecada. Dá meio-dia, eu falava, saída do colégio, não vou ficar aguentando os todinhos no chat. Porque naquela época eu tava, né? Você também tá raivoso. Claro. E aí, no meio da madrugada, uns caras vinham com os papos e eu falava assim, mano, se eu não te contar a minha história, por que você vai me contar a sua? Sabe? Porque você tá fudido, eu tô fudido. Você quer vir aqui, quer me contar algo pesado. Eu também quero, tá ligado? Eu também tenho esse direito. Claro. E aí a gente começou a estabelecer uma relação onde eu falava assim, cara, quando você erra, né? Você muitas vezes erra por não ser, não é uma pessoa que a pessoa que erra não é uma pessoa do mal. Você tá aprendendo. Né? Você vai cometer erros na sua vida. E tem coisas que você vai passar que a culpa não é sua. Igual eu estava falando lá de separação, briga familiar, muitas vezes a culpa não é sua. Então você vai ter vergonha disso. Coisas que aconteceram comigo, o pessoal falava, você não tem vergonha? Eu falava, mas mano, a culpa não é minha. Por que eu vou ter vergonha de falar que aconteceu isso, ou que aconteceu aquilo, ou que eu passei por isso? Eu falava assim, cara, se eu não tirar isso de dentro de mim e dividir com as pessoas, eu vou ficar segurando esse peso. E esse peso vai se transformar de novo em depressão ou em alguma coisa que eu acho que foi muito mais racional pelo instinto de sobrevivência. Eu acho que isso aí foi instinto de sobrevivência. Eu lembro, hoje minha vida mudou completamente. Eu olho assim e falo várias coisas. Hoje eu consigo entender as atitudes que eu tive na minha infância e na minha pré-adolescência que eu falo, mano, que doideira, velho, não era culpa minha. Isso eu acho que é um negócio, porque eu virava e falava assim, mano, eu não quero ir pra balada. Quando eu era, tipo, sabe, negócio de matinê, eu odiava matinê. Eu odiava ver o relacionamento assim, tipo, eu nunca tive na época da pré-adolescência e da adolescência, aquele desejo louco de, nossa, eu preciso ficar com uma garota, eu preciso sair pra paquerar. Eu olhava aquilo e, de alguma forma, aquilo não me fazia bem. E eu não entendia o que era. E eu olhava e falava assim, mano, será que eu sou estranho? Né? Será que por que eu não sinto isso? Né? E várias outras coisas que eu acho que você vai vivenciando
e que você não sabe o que está acontecendo, né? Em relações, às vezes você vê relações do seu amigo, da sua amiga, na casa dele, você olha a família, você olha e fala assim, nossa, é assim, sabe? Total. Então, eu acho que quando hoje eu olho e eu consigo entender e olhar e falar assim, caramba, velho, é uma paz de você saber que você não era tão diferente, né? Porque eu acho que a gente vive isso hoje o que eu busco, né, nas streams, na tribo, é você poder ter um lugar onde você se aceite. Que eu acho que é isso que muitas vezes as pessoas mais machucam. Ela olha aquilo e ela fala assim, putz, eu tenho que ser desse jeito, eu tenho que ser daquele jeito. E aí, eu acho que quem passa por isso mais sabe, assim, de você olhar e falar assim, caramba, velho, você não quer ser daquele jeito, muitas vezes você nem sabe o porquê que você é daquele jeito, a culpa não é sua, mas você não consegue, a sua cabeça, ela fez com que quase que apagasse, e aí através de um trabalho de psicanálise ou alguma outra terapia, você relembra e traz muitas coisas que é muito duro, mas eu falo assim, mano, que bom que eu fiz, sabe? Que bom que é um negócio em que hoje todo aquele peso, eu acho que ter essa lucidez de saber que é uma merda, que eu não queria ter passado, que eu não desejo pra ninguém, não é legal, não forma, acho que caráter, não forma a resiliência, é outra coisa. Sim. Tipo, cara, você... as coisas que me trouxeram até aqui, eu não gostaria que filho nenhum tivesse isso, mas é o que me trouxe até aqui. Então, não é um motivo de Você está falando especificamente do episódio de abuso. Mas assim, eu acho que quando você tem o episódio de abuso, é uma das coisas, né? Porque ele acaba sendo uma semente de muitas outras coisas. Porque assim, o abuso sexual é uma coisa que ele te marca, ainda mais quando eu acho que é dentro de casa, numa relação, né, onde você tinha que ter a maior segurança do mundo. Com a sua mãe foi exatamente. Né? Então, eu acho que assim, quando você tem esse tipo de coisa, é um episódio. Mas aí depois vem outra coisa de você, tipo, cara, você receber como se... É um golpe, né? De você dar o seu nome, que é o que você tem pro seu pai, não ter problema na empresa, e ele falir a empresa com o seu nome, você tem dívidas, né? Eu acho que são relações que você olha e fala assim, mano, que merda. Mas isso foi fazendo com que eu fosse criando um casco onde você fala assim, cara, eu vou sobreviver, eu vou ser uma pessoa que eu preciso lutar. Só que isso também te traz cicatrizes, isso também te traz marcas, isso te traz coisas que por mais que hoje a vida seja boa, eu acho que eu consigo tentar balancear ao máximo de olhar e falar assim, mano, que merda, né? Quando eu olho, eu falo assim, Deus, obrigado por tudo. Mas de vez em quando ainda te pega, de vez em quando ainda te... Pega, apesar de você ter conseguido direcionar essa energia de uma maneira muito produtiva e tudo mais, ainda você toma uns baques. Eu acho que é você ter a consciência de que você vem pra cá aprender alguma coisa. Se é isso que eu tenho que aprender, eu vou tentar levar da maneira melhor possível. E aí eu vou tentar ser grato, né? De virar e falar assim, cara, que bom que eu posso curtir coisas que hoje eu não poderia curtir, ou pode ser que em alguma outra vida eu não conseguia curtir. Claro. Então eu acho que você não consegue olhar e dar o valor quando você não sabe o quanto aquilo vale. Né? Então eu acho que assim, é aquilo que eu falo muitas vezes, eu falo, cara, você só dá valor ao seu pé quando você vira e chuta uma quina, ou você quebra o seu pé e você acorda e não consegue ir no banheiro. Exato. Você só sabe que você tem um dente quando o seu dente tá lá doendo tanto que você não consegue comer e fala, que merda, eu não consigo nem respirar de tanta dor de dente. Então, eu tento olhar e falar assim, cara, eu não vou olhar só as coisas ruins que aconteceram. Eu vou ser grato às coisas boas que estão acontecendo, mesmo que pareça que isso não é coisa boa, porque a pessoa, ela pega as coisas boas para ela e ela acha que aquilo ali é o que tem que acontecer, né? Tipo assim, eu tenho um emprego. Eu não agradeço todo dia que eu tenho emprego, até eu ser demitido e pedir pelo amor de Deus para eu conseguir um emprego novo. Ué, e todos os dias que você estava empregado e você fica, né? Eu acho que... Os relacionamentos amorosos que faz um casamento, eu casei 13 anos. As pessoas, por que não deu certo, meu irmão? Tem um filho, 13 anos de alegria, vou eu ficar também focando ou até mesmo quando acontece alguma coisa, sei lá, tem uma traição no casamento. Isso. Aí você fala, nossa, Deus me odeia porque ele colocou do meu lado uma parceira que me traiu. Mas você agradeceu a Deus todos os 13 anos, ou 15 anos, ou 10 anos, ou 5 anos que você teve do lado dela acordando e não tinha acontecido nada? É difícil pensar assim, é difícil, mas quando eu olhei e tento racionalmente olhar, porque
quando deu a merda mesmo, eu acho que a única forma que eu consegui foi olhar e ter um discernimento e falar assim, cara, se eu não for muito racional e se eu não fizer o que eu preciso fazer, como se fosse uma fase de videogame, você tá ali tentando. Se você não parar e falar assim, cara, eu preciso fazer isso, não adianta eu passar nervoso, não adianta, eu posso até estar nervoso, mas eu não posso, né, fazer deixar com que isso te aquilo derrube, né, com que aquilo impacte. Eu posso estar com raiva, eu posso estar nervoso, eu posso estar, sabe, triste, mas aí eu olhei e tentei racionalmente falar assim, cara, eu vou fazer isso, o que precisa ser feito. E eu acho que eu sinto muita falta, assim, dessa época onde você é colocado numa situação de uma pressão tão grande que porque eu gosto da pressão, eu gosto da competição. E aquele momento da minha vida foi um momento que eu virei e falei assim, cara, eu vou fazer isso, vai doer, mas eu vou tentar fazer isso da forma mais digna e da melhor forma possível. Então eu acho que isso daí eu consegui levar, que foi o que eu falei no Flow, tal, da vida é bela. Tipo assim, cara, você tá no meio da merda, você tá no meio da guerra, você tá num campo de concentração, tá tudo horrível. Você vai ter que passar por aquilo, irmão. Não tem nada que você vai fazer que não vai te fazer passar por aquilo. Ah, mas é muito difícil passar por uma forma digna? É muito difícil. Mas você que vai escolher se vai passar ou não. E aí, quando eu olhei e eu acho que, pelo menos essa clareza de olhar e falar assim, cara, eu posso fazer desse jeito. E aí eu comecei. Aí, primeiro dia, segundo dia, e eu fui documentando isso. Porque eu fui gravando stories, eu fui nas lives, eu fui fazendo uma forma onde as pessoas foram vendo essa evolução, foram vendo que, mas pô, o que você faz pra vida melhorar? Eu falo, mano, não seja um cuzão. Mas você era um cuzão? Todo mundo é um cuzão, cara. Todo mundo. Até o momento que você fala, eu não vou ser mais um cuzão. Mas o que significa... Uma coisa, você se apegar às coisas positivas é uma lição muito mais forte do que você querer se vingar do negativo. Sim. Porque a vingança, às vezes, ela nunca chega. Mas resolver as questões na tua cabeça e se apegar ao que você tem, isso você pode fazer agora. Pode. É agora. Isso eu aprendi com meu pai. Isso você pode fazer agora. Isso meu pai me deu. Lá na frente a casa vai cair pra ele e tal. Bom, isso você não pode controlar. O que você pode controlar e aí? Sofro ou não sofro? O sofrimento, por mais duro que ele seja, ele é opcional. Ele é. E é isso, Gal, eu sei que o papo é contigo hoje, mas só te abrindo um pouco o meu coração. Eu sou um cara que eu não sofro. É bom não sofrer, não sofro. Eu não sofro mesmo. Eu reclamo muito. Porque é meu, eu gosto. É isso que cria o meu material. Sim. É isso que eu levo pro palco. Eu sei o que me incomoda, mas eu não sofro. Você critica também. Eu critico, eu encho o saco. Eu faço todo mundo ao meu redor ficar puto. Mas eu, de verdade, eu não sofro. Porque eu entendi muito cedo que eu não posso controlar o que acontece. Eu não posso controlar como as pessoas lidam comigo. Eu posso controlar como eu sinto isso. Isso eu controlo. Você só me coloca, por mais duro que seja, né? Porque às vezes a gente tá tão no buraco, tão no fundo do poço, que fala, como é que você quer dizer que a culpa de estar aqui é minha? Bom, um pouco. Porque é a maneira que você reage ao que aconteceu junto com você. Então, você se apegar ao interfone que tocou, cara, isso é tibetano. É duro. É quase um monge, entendeu? Porque qualquer pessoa olharia e falaria, por que você não atendeu esse telefone e mandou lá a puta que pariu e se matou? Porque, porra, que filha da puta vai aparecer na hora que eu tô querendo me matar? Nem isso ela me deixou fazer. Quer dizer, tem 1000 maneiras de ver isso. Se você consegue olhar essa história e falar, não, só um pouquinho. Essa mesma pessoa que me afundou me salvou. Sim. E mais, me salvou e me deu um combustível para a vida. Exatamente. Que ninguém me deu. E mais, o sofrimento dela, que aí a bagagem, a carga dela, é que ela tem que ver o sucesso e as coisas que, se ela for uma pessoa que ela olha e fala assim, nossa, velho, olha isso de uma forma negativa, ela tá fodida. Se ela conseguir transformar e falar assim, mano, que bom, que, né, por mais doloroso e sofrido que foi a minha passagem nessa história, que bom que tá bem. Ela vai ter uma vida boa. Sabe? Sabe aquele lance que você faz um negócio... Que eu falo, às vezes você termina uma relação e a pessoa fala, pô, que os dois fiquem bem.
Porque se você ficar desejando mal pra outra pessoa ali, que mesmo que passou de uma forma não tão boa na sua vida, você tá cultivando aquilo. Eu desejo que ela fique bem. Eu desejo que as pessoas que passaram e que tiveram um episódio que não foi legal estejam bem. O que eu tenho, o que eu me reservo, que muita gente não entende, é assim, mas você perdoa? Tem essa pessoa, o fiscal de perdão. Você perdoa? Eu falo, perdoa. Então por que você não convive? Eu falo, cara, porque perdoar não é conviver. Perdoar é você não ter dentro de você um rancor, ou uma raiva, ou um desejo que, sabe, alguma coisa ruim. Mas o conviver, eu não sou obrigado a conviver com alguém que não me faz bem. Na verdade, foi isso que me tornou, que me deixou mal. E você pode perdoar mesmo sem a pessoa te pedir o perdão. Exatamente. Né? Ela não precisa vir de joelhos e falar, eu errei. Basta você estar tranquilo. Você tá tranquilo. E a punição, o castigo muitas vezes dessa pessoa é a falta da relação, que ela podia ter uma relação boa. Né? Ela podia, é a dor dos dois lados. Mas por que você não vai resolver isso? Porque, cara, não é, eu não sou... o que eu tive que vir aprender, eu acredito que eu tô passando. Né? Se por acaso eu chegar no final da minha vida e eu não tiver uma relação próxima com essas pessoas e Deus virar e falar assim, nossa, você não entendeu nada... No final você tinha que se relacionar com ela, eu vou falar, cara, então você é um, né, você é um você quer o quê? Um sadismo? Né? Você quer um masoquista? Né? Você quer que eu fique do lado de uma pessoa que não está me fazendo bem? Eu já perdoei, já não levo mágoa, não levo rancor, mas eu também não posso. Eu acho que é ter vergonha do que eu passei e do que as pessoas às vezes passam. Eu não posso fingir que não aconteceu. Né? Mas você não é um responsável. Eu falo, cara, não fui eu que causei isso. E a internet que você estava falando, eu acho que a internet ajuda muito a gente que trabalha com o público de ter essa relação de liberdade, porque ou você se liberta ou você se enterra. Se você vai ver os comentários, ou o que as pessoas acham de você, ou o que as pessoas, você fala assim, cara, é uma loucura, porque a internet ela é muito tóxica. Então, quando você fala assim, eu não guardo, né, nenhuma raiva, nenhum rancor, é um negócio extremamente necessário, porque se você ficar se apegando nisso, a decisão do que a pessoa vai falar é dele, mas o que eu vou fazer com isso é minha. Isso é uma coisa necessária demais hoje na internet. É tão simples, mas é difícil, cara. É difícil. Pode ser na internet, pode ser na vida, é muito difícil. Mas na internet, quando você fala na internet, é um vídeo, esse vídeo vai ser postado. Vai ter um comentário... ou 10 ou 50 comentários muito bons, e vai ter um comentário de alguém que às vezes ela não teve a empatia ou não passou por algo que a gente tá falando. Ou tá com ela com problemas que tá vomitando em você. Isso, e aí a pessoa ela vai escrever uma coisa que você fala assim, mano, que barbaridade que essa pessoa tá escrevendo. E quando eu olho, eu falo assim, mano, essa pessoa... Eu desejo muita luz, porque ela tá passando por uma coisa, você vê que a pessoa tá doente. Porque você fala assim, mano, essa pessoa não tá num bom momento. E eu não vou deixar com que aquilo estrague. Eu acho que a minha luta muito hoje, e o meu orgulho, é poder justamente mostrar que existe um lugar hoje no mundo, existe um lugar na sociedade, existe um lugar na internet, onde você pode ser você sem medo. Você pode usar os meus maiores defeitos, as minhas maiores dores, traumas, os meus maiores traumas, tudo que eu tenho de pontos fracos são os meus maiores pontos fortes. Todos. E isso daí eu olho e falo assim, mano, isso é um caminho legal. Porque muitas vezes as pessoas ensinam que você tem que deixar esconder os seus pontos fracos e você tem que mostrar tudo de forte só que você tem. É uma coisa que parece ser meio clichê, mas é difícil você conseguir fazer. E hoje eu tenho conseguido fazer comigo e com as pessoas próximas a mim. Tem surgido muita gente que é a tribo e muitos influenciadores e streamers que estão bombando. E o ponto forte do cara é justamente a fraqueza dele. É que ele fala errado, ou ele joga mal, ou ele não sei o quê. Tem Tourette. Tem Tourette. Sabe assim, eu acho que são coisas que você olha e fala assim, mano, é insano de legal isso. É muito legal quando eu vejo o cara dando assim invertido. O cara tem Tourette, a galera adora porque ele fala ele tem fãs por causa do ponto fraco dele. E aí você tá mostrando pra uma geração que deve ser uma geração super ansiosa, que vai desenvolver vários traumas, que olha as redes sociais e só tem as pessoas perfeitas, ela fala, peraí, quer dizer então que tem um menino da minha idade que tá tendo sucesso porque ele é uma pessoa introspectiva, porque ele é uma pessoa que ela, sabe, que tem defeitos também, e é importante mostrar isso, é importante, velho. Tem uma